Olá, caros alunos e alunas. Bem-vindos à videoaula 2 de interações atômicas e moleculares. Antes de começar a aula, eu só queria dar um aviso geral sobre o trabalho em dupla. Esse trabalho, algumas pessoas me disseram que não conhecem ninguém no curso, então não teriam como formar duplas. Não se preocupem, agora vou deixar uma atividade disponível no Moodle para você indicar se já tem dupla, quem é a sua dupla, e se você não tem dupla, então gostaria que eu pareasse os alunos. É possível fazer individualmente o trabalho, mas não é o ideal. O ideal é que vocês façam realmente em dupla, tenham interação, porque a ideia desse trabalho em dupla é também estimular a interação entre vocês, porque não é só sozinho que vocês vão terminar a disciplina, vocês vão ter que interagir com alguém e nesse período de quarentena eu acho que é interessante, ok? Mais dúvidas, sintam-se sempre à vontade de me mandar mensagem no Moodle e também e-mail, ok? Então, vamos para a nossa aula de fato, ok? Então essa será a nossa videoaula número 2. Nesta aula número 2, então, eu vou usar a bibliografia do Atkins de Paula de novo, ok? O assunto dessa aula é teoria de ligação de valência. Que na oitava edição do Atkins, ela está no capítulo 11, seções 1 e 2. Dependendo da versão que vocês utilizarem do Atkins, esses números mudam. Por exemplo, deixa de ser capítulo 11, passa a ser capítulo 9, as sessões. Então, mas não se preocupem, procurem sempre então pelo nome da sessão, que vai ser teoria de ligação de valência. Ok, então vamos seguir então para o estudo da teoria da ligação de valência. Então, a teoria da ligação de valência, ela foi a primeira teoria quântica para descrever ligações químicas. Ou seja, agora a gente passa a descrever então as interações interatômicas, ok? Então, ela tem uma linguagem que ainda é muito utilizada. Por ela ter sido a primeira teoria, ela que basicamente estabeleceu as linguagens das ligações químicas. Então a gente vai usar até hoje os conceitos de ligação sigma e pi, e também a questão de hibridização de orbitais, que vem exatamente da maneira que a teoria da ligação de valência explica então as ligações químicas. E isso a gente vai abordar hoje na aula. As ligações sigma e pi e a hibridização de orbitais no contexto da teoria da ligação de valência. Ok? Então o primeiro subtópico será moléculas diatômicas. Então, o sistema de moléculas diatômicas, ele é basicamente o sistema mais simples possível que a gente pode estudar, que são dois átomos ligados, ok? Vamos começar por um sistema que tem dois átomos iguais, ok? Por exemplo, a gente poderia tratar uma ligação que tem dois tipos diferentes de átomos, mas vamos começar pelo realmente mais simples possível, que são dois átomos iguais. Então, vamos começar com a molécula de H2, ou seja, dois átomos de hidrogênio. O sistema mais simples possível que envolve dois átomos. Então, a gente descreve a função de onda desse sistema como um produto entre a função de onda do átomo de hidrogênio A, que é descrito por essa aqui, H1SA, de R1, porque a gente está tratando um elétron 1 nesse átomo de hidrogênio A. E vezes, então, aqui H1sB de R2. Então, seria a função de onda do átomo de hidrogênio B no elétron com um elétron 2. Mas, bom, essa função de onda a gente sabe já que ela não vai obedecer a indistinguibilidade. Mas vamos a seguir tratar disso, ok? Então, por simplicidade, para facilitar então nossa nomenclatura, a gente vai dizer que esse aqui, H1SA, de R1 é um A1, ou seja, função de onda do átomo A com o elétron 1, e o Xi H1sB R2 igual a B2, ok? Então, do átomo função de onda do átomo B com o elétron 2.
Então, vamos continuar então com essa nossa função de onda, agora escrita dessa maneira mais simples, que vai ser então psi igual a 1b2. Com essa função de onda, então, a gente sabe que ela viola a indissutibilidade, porque essa solução de A2B1 também é uma solução válida, ou seja, se o elétron 2 estiver no átomo A e o elétron 1 estiver no átomo B, também é solução do sistema. Então, e como os elétrons são partículas indistinguíveis, a gente não tem uma solução completa. Então, assim como a gente fez na aula 3 presencial para a equação de Schrödinger de dois corpos, a gente escreve essa solução então como uma combinação linear das duas soluções possíveis. Então o psi vai ser igual a A1B2 mais ou menos A2B1, ok? Então essa é a maneira mais completa. Por enquanto a gente não se preocupa com a constante de normalização e também não se preocupa com a contribuição de spin, ok? Nessa aula de hoje a gente não vai se preocupar muito com esses dois pontos. É mais para entender esses conceitos da combinação linear e o que isso leva. Então, seguimos agora. Então a gente tem a nossa função de onda como sendo psi A1B2 mais ou menos A2B1. E a gente pode então desenvolver soluções a partir disso. Então a gente vai tratar inicialmente apenas da solução positiva, ok? A negativa a gente não vai tratar nessa aula, apenas na aula que vem, quando a gente for para uma teoria mais completa. Então, o que significa a solução positiva é que significa que esses dois átomos estão ligados. Se fosse solução negativa, eles não estariam. Mas como a gente quer descrever uma ligação química, por enquanto vamos seguir então com o sistema da solução positiva. Então a gente fica com o nosso psi é igual a A1B2 mais A2B1. Graficamente eles são representados dessa maneira. Primeiro mostra aqui o A1B2, então o A1 é da esquerda, o B2 é da direita. Então a gente tem o átomo com a cor mais escura o elétron com a cor mais escura é o elétron 1 e o elétron com a cor mais clara é o elétron 2. Então aqui a gente tem basicamente o elétron 1 na função de onda A, o elétron 2 na função de onda B. E aqui a gente faz o contrário. Então a gente tem o elétron 2 na função de onda A, que é essa curvinha aqui, e o elétron 1 na função de onda B, ok? Esses círculos aqui são só para indicar que a gente tem um átomo sendo com seus níveis eletrônicos lá. Mas basicamente é um artifício aqui que eu peguei do Atkins mesmo. Então, mas o que importa mesmo é só essas linhas da função de onda. Então vamos seguir. Então aqui vamos deixar nossas duas funções de onda na esquerda e a gente pode então tratar a soma delas. A soma então dessas funções de onda, ela vai resultar nisso aqui, ok? Aqui eu desloquei a origem levemente das duas funções de onda só para poder ficar mais visível. Eu desloquei não, o Atkins na verdade, essa imagem é do Atkins. Então, basicamente, senão uma ia estar praticamente em cima da outra e ia ficar um pouco ruim de visualizar. Isso que seria do elétron 1 e do elétron 2, o que as funções de onda totais já somados, então, a 1B2, a 2B1. O que leva, então, essa soma? Basicamente, ao aumento da densidade eletrônica entre os dois átomos, ok? Então, esse aumento da densidade eletrônica entre dois átomos significa o quê? Que agora a gente passa a ter uma probabilidade significativa de encontrar o elétron entre os dois átomos. Então, basicamente, isso significa que esses elétrons estão realizando uma ligação química entre os dois átomos, os dois núcleos. Então, e nesse caso, a gente tem então o orbital S do hidrogênio com um outro orbital S do outro hidrogênio, que vai formar então uma ligação sigma, ok? Então vamos visualizar ela de uma maneira melhor. Então agora a gente pode ver então os orbitais aqui isolados dos dois átomos. Então a gente tem um orbital S de um dos átomos de hidrogênio, um orbital S do outro átomo de hidrogênio, e aqui a gente tem os dois orbitais S
sendo no estado ligado. Então, basicamente, a gente passa a ter uma densidade eletrônica na região que é mais que está entre os dois átomos, e isso nos leva então a esse orbital de uma ligação sigma. Então, molécula de hidrogênio, H2, se explica com ligação sigma entre orbitais S. Ok? Então, o mesmo procedimento a gente pode extrapolar para qualquer molécula diatômica homonuclear. Ok? Aqui é homonuclear, desculpa ter cortado um pouquinho. Então, extrapolando, por exemplo, para uma molécula de N2, a gente tem dois átomos de nitrogênio. Então, a configuração de valência do nitrogênio é 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. Então, está fazendo a ocupação de acordo com as regras que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Então, basicamente, estou ocupando as casinhas, primeiro todo mundo com spin up, no orbital P, e o S fica completo. Primeiro completa o S, depois vai colocando um elétron, um spin para cima em cada uma das casinhas do P, Px, Py e Pz. Então, aqui, para o N2 ficar estável, então a gente vai precisar de uma ligação tripla, porque a gente vai ter que fazer ligações com os três orbitais Px, Py e Pz, ok? Então, vou mostrar para vocês uma visualização 3D do nosso sistema e uma simulação que eu fiz porque não achei nada decente na internet para mostrar essas ligações especificamente para o N2. Então, eu fiz uma simulação, como eu trabalho com esse tipo de simulação, fiz para vocês e vou mostrar em seguida. Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês então um átomo de nitrogênio e uma molécula de N2. Vamos começar pelo átomo de nitrogênio isolado. Vou mostrando para vocês os orbitais dele. Então, o primeiro orbital é de valência, então eu não considero os orbitais que não são de valência. Então a gente está vendo aqui o 2s2. Então, esse orbital 2s esférico está sendo ocupado por dois elétrons, desculpa. Está totalmente preenchido. Depois a gente tem então um orbital Px. Esse orbital Px também está ocupado por um elétron, ok? Então eu posso visualizar ele isoladamente. A gente nota que são os dois lobos bonitinhos. Também a gente vai ter um Py. Então Py aqui, observando ele também, os dois lobos bonitinhos, e ele é perpendicular ao X, 90 graus, ok? Isso vai ser importante depois. E o Pz, então, mais um orbital. Desculpa, movi o objeto errado. Bom, então aqui a gente tem o nosso orbital Pz. Então, todos os orbitais juntos, a gente vai ter essa configuração do nosso átomo de nitrogênio, ok? Ele isolado. Então vamos deixar ele aqui por enquanto. Vou deixar um zoom menor para ele perder um pouco a evidência. Então vamos para a nossa molécula de N2. Okay? Essa nossa molécula de N2, então a gente vai começar a formar nossas ligações. Agora, então a gente sabe que vai ter dois orbitais P, esses aqui, por exemplo, e eu pensando que teria um outro átomo de hidrogênio aqui do lado, que estão na mesma direção. Eles vão formar a ligação sigma, ok? Então, essa é a primeira ligação que a gente vai visualizar aqui. Então, essa aqui é a ligação sigma PP na molécula de N2. Então, a gente tem uma região central que aumenta a densidade de probabilidade, então do elétron está aqui também com esses dois lobos. Então, essa é uma ligação sigma entre dois orbitais P, assim que o orbital fica. Então, simétrico, fica dessa maneira. E então a gente vai ter outra ligação, porque o N2 a gente já mencionou, precisa de uma ligação tripla para ficar estável, para completar, digamos, os elétrons dos três orbitais P que não estão preenchidos. Então a gente tem uma outra ligação que é esta aqui. Esta aqui é uma ligação pi, ok? Então basicamente, vamos pensar assim, imaginar dessa maneira aqui para ficar na mesma orientação. Então esse orbital aqui
chegou outro nitrogênio aqui perto e formou essa ligação sigma. Aqui, esse orbital chegou, digamos, era o que estava aqui nesse átomo, chegou outro átomo aqui perto, e esses dois átomos passam, então, a ter uma densidade eletrônica que junta, digamos, esses orbitais π dos dois átomos diferentes. E isso é uma ligação π, ok? Orbitais π, desculpa. A ligação é π entre dois orbitais π. E, por fim, a gente tem mais uma ligação π, que seria, então, digamos, desse outro orbital aqui, ok? Então, só colocando nessa direção aqui. Então, assim, a gente está formando as três ligações necessárias para estabilizar a molécula de N2. Então, aqui a gente tem uma ligação sigma, que está aqui no eixo, em vermelho. A gente tem essa outra ligação π em cinza e essa outra ligação π em laranja. Então, assim que uma molécula de N2 fica estável, ok? Então, vamos voltar para os nossos slides e seguir, então, a nossa aula. E a gente vai tratar agora do subtópico número 2, que são as moléculas poliatômicas. Então, as moléculas poliatômicas, basicamente, a gente sai de apenas dois átomos e passa a descrever mais átomos, ok? E é possível a gente, então, extrapolar a teoria da ligação de valência tanto para moléculas heteronucleares, ou seja, que não têm os mesmos núcleos, como H2, N2, como para moléculas poliatômicas, com mais de dois átomos. Então, o primeiro exemplo que a gente trata é uma molécula de água, H2O. Então, ela é heteronuclear e é poliatômica, porque tem oxigênio e hidrogênio, e são três átomos. Então, o que uma molécula de água faz? Então, a gente vai ter duas ligações sigma, com orbitais S e P. O orbital S do hidrogênio e o orbital P do oxigênio. Então, a gente tem esses dois orbitais. E qual será a forma, então, dessa ligação sigma SP? Ela vai ser essa aqui. Então, a gente forma dois orbitais, um com um lobo pequeno na esquerda e o outro com um lobo pequeno na direita. E os dois somados, na verdade, eles parecem muito com o orbital P. Apenas umas pequenas alterações. Mas, no fim das contas, essa é a forma que fica a ligação sigma SP para um elétron e para o outro elétron, ok? E para a molécula de água, como os orbitais P eles fazem um ângulo de 90 entre si, como eu tinha mencionado antes para vocês, as ligações da molécula de água também deveriam formar um ângulo de 90 graus entre si, porque afinal os orbitais têm um ângulo de 90 graus entre eles e eu estou fazendo ligação sigma que é direcional. Mas o valor observado, na verdade, é 104,5 graus. Por que isso acontece? Por que a TLV não dá o valor correto, então? Bom, a TLV não vai dar o valor correto porque ela não deixa os orbitais mudarem de forma, ok? Então, o orbital que eu mostrei lá para vocês do N3, quer dizer, da molécula N2, e a ligação sigma SS, não fica exatamente assim na teoria da ligação de valência, porque a gente não relaxa os orbitais. Relaxar é deixar eles mudar de forma. Então, como eu não posso mudar de forma os orbitais P, eles vão ter que continuar com 90 graus entre si para formar essa ligação direcional. A teoria de ligação de valência não deixa eles mudarem essa direção deles, o que na verdade acontece porque o ângulo da água muda. Então, se a gente tiver realmente uma molécula de água sendo descrita por uma teoria mais completa, a gente vai enxergar isso aqui. Então, eu fiz essa simulação também para mostrar para vocês brevemente como fica a distribuição eletrônica num contexto fora da teoria da ligação de valência. Então, esse seria o orbital de valência de menor energia. Tem um de menor energia ainda, mas não é de valência, eu não me preocupei com ele. E esse seria o segundo, que parecem duas coxinhas aqui. Isso porque sempre a densidade eletrônica vai estar indo pro maior, sendo maior no átomo de oxigênio. O hidrogênio fica com menos carga.
okay? Ele cede a carga dele, basicamente. E aqui a gente tem o primeiro, digamos, par de elétron livre, que é bastante importante para as ligações de hidrogênio. E aqui um segundo par de elétron livre, que basicamente é um P, que não foi alterado nesse caso. Bom, então esses orbitais aqui não são exatamente os que a TLV vai descrever, mas é assim que então são formadas as ligações sigma numa molécula de água. Ok? Então aqui é só todos os orbitais somados e eles na outra direção. Então a gente tem esse par de elétrons livres e esse outro par de elétrons livres aqui, que são extremamente importantes para a rede de ligação de hidrogênio da molécula de água. Ok? E a TLV tem outras limitações. Então, o primeiro exemplo seria a molécula de NH3, que também é o mesmo caso da água. Ela descreve, então, que existem as 13 ligações, com os ligações sigma com os 3 hidrogênios, mas ela preveria também ângulos de 90 graus, porque os orbitais P têm ângulos de 90 graus entre eles, enquanto observado experimentalmente, na verdade, é 107 graus. Então, sempre vão ocorrer esses casos onde é necessária a relaxação do orbital, a TLV não faz. Então, além disso, tem outra limitação da TLV. A TLV não consegue descrever a tetravalência do carbono. Por quê e do que eu estou falando? Então, vamos imaginar, então, o carbono ele tem essa distribuição eletrônica, que é 2s2, 2px1, 2py1. Por isso, olhando só para a distribuição eletrônica dele, ele formaria 2 ligações, não 4. Mas é observado na natureza que o carbono faz 4 ligações. Então, isso se resolve com a promoção de um elétron. Basicamente, a gente excita um elétron para um nível de maior energia. E assim a sua configuração eletrônica fica 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Bom, mas que basicamente o que aconteceu foi que um elétron saiu do nível 2s e foi para o orbital vazio, que era o 2pz, ok? Isso é compensado, basicamente, porque a energia que eu preciso fornecer para esse elétron ser excitado do 2s para o 2pz, ela é facilmente recuperada pelo fato de poder formar 4 ligações químicas. Então, ter 4 ligações químicas é muito mais estável do que eu estar com a outra configuração eletrônica formando apenas 2 ligações químicas. Ótimo, então agora o sistema fica mais estável e formando as 4 ligações químicas, e a gente explica então o porquê das 4 ligações do carbono. Mas ainda assim há outro problema, porque isso não explica a formação de 4 ligações sigma com o mesmo caráter como observado no CH4. Como assim com o mesmo caráter? O que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente é que se a gente olhar então a nossa distribuição eletrônica, eu teria uma ligação química sendo formada aqui com o orbital S, outra com o orbital P, outra com o orbital PY e outra com o orbital PZ. Então eu teria 3 ligações SP, que tem o mesmo caráter, e uma SS, que tem um caráter diferente. Estou ligando com os 4 hidrogênios, que são todos S. Então, como eu vou explicar esse diferente caráter se eu tenho orbitais diferentes? Então, a gente tem que partir para a hibridização de orbitais, ok? Então, basicamente, eu não estou agora tratando só dos orbitais sp, mas de combinações deles. E como eu faço essas combinações? O que eu estou falando exatamente com isso? Então vamos lá. Então eu vou me referir a esses orbitais hibridizados como orbitais H, ok? Então o primeiro H1 desse átomo de carbono no CH4, ele vai ser S mais Px mais Py mais Pz. Basicamente, somo os 4 orbitais que existem nesse carbono. O H2, que será o segundo orbital hibridizado, é S menos Px menos Py mais Pz. E o H3 é S menos Px menos Py menos mais Py menos Pz.
ok? Que está escrito aqui. E o quarto orbital hibridizado, S mais Px menos Py menos Pz. Então, aqui a gente tem o conjunto dos 4 orbitais hibridizados que passam agora a ter o mesmo caráter. Então, não tem problema de eu ter um CH4 com ligações todas de mesmo caráter, com o mesmo ângulo de ligação, tudo de acordo com o esperado. Bom, como tudo é importante, que é importante a gente dar nome, então a gente dá nome para essa hibridização. Essa hibridização ela é chamada hibridização sp3, que explica então as 4 ligações equivalentes CH4, além de outros casos para o carbono, ok? Isso é aplicado em hibridização de orbital do carbono para basicamente toda a química de carbono, ok? Além disso, então, a gente vai ter outras hibridizações do carbono. Por exemplo, a observada na molécula de eteno, que é uma molécula de C2H4. Bom, a hibridização que é observada então na molécula de eteno é a hibridização sp2, porque ela envolve então um orbital s e 2 orbitais p, px e py, por exemplo. Okay? Então a gente tem o orbital hibridizado 1, como a soma entre s mais 2 não meio de py. O orbital hibridizado H2 vai ser S mais 3 meios não meio Px menos 1 meio não meio Py. E o H3 é S menos 3 meios não meio de Px menos 1 meio não meio de Py. Então, a forma dos orbitais ela vai ser essa aqui. Então a gente tem o orbital Pz, que ele não foi envolvido nessa hibridização. Então, nos 2 átomos ele vai ficar aqui, como um Pz normal. E então a gente tem o H1, o H2 e o H3, ok? Para os 2 átomos de carbono. E a gente tem os hidrogênios por aqui com seus orbitais S. Então, depois das ligações serem realizadas, então a gente vai ter uma ligação sigma aqui entre o H1 e o H1, digamos, de cada carbono, e uma ligação π entre os 2 Pz desses 2 orbitais do carbono. E sobra também 2 ligações sigmas entre o H2 e o H3 de cada um dos átomos de carbono. Então o carbono faz 4 ligações e está estável. Então vamos para a terceira hibridização do átomo de carbono, que a gente pode observar na molécula de C2H2. Okay? Essa hibridização é a chamada sp, que envolve um orbital s e um orbital p. Aqui nesse caso a gente está escolhendo o orbital pz, então o H1 seria s mais pz e o H2 seria s menos pz. Então esses são os 2 orbitais hibridizados em sp do carbono que a gente observa então no acetileno, C2H2. Então aqui a gente tem os orbitais separados então de cada átomo. Vamos lá, o S aqui do hidrogênio, o S do outro hidrogênio. Então a gente tem aqui um Px e um Py, os quais não estão sendo envolvidos na hibridização. E aqui a gente tem então os nossos orbitais H1 e H2 do átomo, de cada um dos átomos de carbono. Então depois a gente realiza a ligação química e a gente chega com algo muito parecido com o que a gente tinha no nosso N2. O N2 formava a ligação tripla. A gente tem a ligação tripla aqui, uma sigma central e 2 π, então com os orbitais p que não estavam pareados. E a diferença é que aqui a gente também tem ligação sigma com os átomos de hidrogênio que estão nas extremidades de cada um dos carbonos. Então aqui cada carbono está formando 4 ligações, está estável, ok? Então é dessa maneira que a gente explica a hibridização sp do carbono e as 3 hibridizações dele, que são sp, sp2 e sp3, que funcionam para toda a química com carbono, ok? E bom, não é só o carbono que hibridiza com a teoria da ligação de valência. Então, há várias outras hibridizações de orbitais, envolvendo também orbitais d e outros, ok? Como o F. Então, as hibridizações aqui com orbital S, P e D, tem essa tabela que eu retirei do Atkins, que tem essa fonte aqui. Então, é algo bastante antigo, porque, bom, a teoria de ligação de valência ela é antiga, é a primeira teoria quântica para ligações atômicas.
Então existem uma grande variedade de hibridização que não precisa entrar em todos esses detalhes, mas é bom vocês consultarem no livro, ok? Então era isso que eu tinha para falar nessa aula para vocês. A próxima aula ela é a teoria do orbital molecular, então já é uma teoria mais rebuscada, que é a teoria da ligação de valência, que passa a inserir mais elementos e um pouquinho mais de matemática também. Então, ok, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.